Amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo, a graça e a unção do Espírito Santo esteja com você, com sua família, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso desafio da Bíblia. Já peço para você, se inscreva, deixa o like, não esqueça de deixar o joinha e também comente, deixe um comentário aí, dizendo o que você está achando, a sua partilha ou o seu pedido de oração, deixa aí para que a gente esteja rezando por você. Já quero dizer aqui, dar um forte abraço a Lucas de Paraíba, seu Lucas aí da Paraíba, que tem acompanhado os vídeos, rezar pela sua família. Cicinha, que pede oração pela sua família também, pelo seu netinho, tá bom? E enfim, todos vocês que estão acompanhando aí, saiba que todos os dias nós rezamos por você. Deixa aí nos comentários seu pedido de oração e da onde você está vendo o vídeo. E nós estamos unidos e reunidos no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti, agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 21. Você não escutou errado não, gente. O último capítulo do Evangelho de São João. Glória a Deus. Eu estou provando para você que nós somos capazes, sim, de rezar, lermos e meditarmos a palavra de Deus diariamente. Capítulo 21, versículo 1 e 2 do Evangelho de São João, que diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, nós temos como subtítulo desse capítulo 21 do Evangelho de São João, que iniciamos agora, a aparição na Galileia. E temos também um corte à parte do Evangelho de São João, que tem por nome apêndice. É como se esse capítulo de São João não tivesse sido escrito basicamente por ele, mas por um dos seus discípulos, um dos seus seguidores, um daqueles que testemunharam também tudo o que aconteceu e que caminhou com João, dando continuidade à missão de Cristo Jesus aqui na terra, depois que ele ascendeu ao céu. Então, uma testemunha ocular do que aconteceu e que João também transmitiu a outros tantos e aqui deixou por escrito. Depois disso, disse o quê? Da ressurreição dele, de Jesus, depois que Jesus apareceu a Maria Madalena, aos apóstolos, a Tomé, né? Que o incrédulo Tomé, né? Que se você não viu ainda os vídeos passados, veja, pois é uma sequência. A incredulidade de Tomé, o que era? Era a prudência da igreja, para dizer, nós não acreditamos em qualquer coisa. A igreja católica é assim, quando ela bate um martelo como dogma de fé de algo que acontece, ou que existe, é porque ela se debruçou sobre o assunto, estudou bastante. Quando a igreja declara alguém, por exemplo, santo, canonizado, é porque a vida daquela pessoa é irrepreensível, tem uma reputação completamente ilibada, né? Então a igreja é prudente. Então, depois disso, Jesus tornou a manifestar-se aos seus discípulos no lago de Tiberíades. Manifestou-se desse modo. Veja o contexto, os detalhes que João vem colocando um a um. É como se ele estivesse nos colocando neste ambiente. O mar de Tiberíades era um mar onde Pedro e os seus amigos e irmãos costumavam trabalhar, pescar, costumava ali estar na lida do dia a dia, fazia parte da rotina de Pedro e também dos outros apóstolos, que alguns deles eram pescadores, né? E Jesus manifestou-se a eles mais uma vez, mesmo de forma gloriosa, Jesus ressuscitado. Mas vamos prestar atenção nessa palavra, manifestação do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus já se manifestou a você? De que maneira Jesus se manifesta a nós hoje, nos dias atuais? Jesus se manifesta através da palavra, sim, porque aqui é a palavra de Deus. É um Deus que se comunica conosco. O que eu estou fazendo aqui diariamente com você é comunicando a palavra de Deus para você. Não é uma palavra minha. Esse livro, ele fechado, é um livro comum, é um livro qualquer. Mas quando ele se abre, então é Deus que se comunica conosco. Veja você que graça, veja você que maravilha.
maravilha, um Deus que nos ama e que se comunica conosco. Deus se manifesta a nós através da oração. Meu irmão, minha irmã, Deus fala conosco. Deus, Ele é uma pessoa, Jesus, Ele é uma pessoa, o Pai é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. E que quando nós nos colocamos em oração, rasgamos o nosso coração na presença dEle, paramos também para escutar Ele falar a nós, Deus fala. Deus fala ao nosso coração. E quem faz essa experiência percebe o toque de Deus no falar, a voz interior de Deus. Quando você realmente se recolhe em intimidade, tem fidelidade na oração, Deus se manifesta. Deus se manifesta a nós também na Santa Missa, principalmente ali no milagre da transubstanciação, onde pão se torna carne e vinho se torna sangue, depois das palavras ditas pelo sacerdote que está celebrando a missa. Deus se manifesta a nós através dos sacramentos da igreja, do batismo, da primeira Eucaristia, do crisma, da ordem e assim por diante. É a manifestação da graça de Deus. Nós somos dotados de muitos dons, de muitas graças que Deus nos deu, e você também tem essas graças. Basta você procurar desenvolvê-la. Ou seja, em todos nós, Deus dotou-nos de muitos talentos. Basta nós sabermos trabalhar para produzir. Se lembra a parábola dos talentos? Aliás, nós vamos ler essa parábola dos talentos no Evangelho de São Mateus, e nós vamos já iniciar ele. No Evangelho de São João não tem essa parábola. Então, Deus, ele se manifesta a nós. Deus tem se manifestado a você também? Basta você pedir: Senhor, manifesta-te a mim. E Ele com certeza irá se manifestar de alguma forma na natureza. Deus fala conosco, certo? Então, a manifestação de Deus no mesmo contexto de vida em que os apóstolos viviam. E ele vai dizer: estavam juntos Simão, Pedro. Veja que João, assim como os outros evangelistas, depois da ressurreição de Jesus, os evangelistas destacam em primeiro lugar a pessoa de Pedro, para dizer o quê? Que Pedro é o primeiro, que Pedro é aquele escolhido para uma determinada missão aqui nessa terra. E os apóstolos entenderam isso. Pedro, o primeiro líder, Pedro, o primeiro papa da Igreja Católica, Pedro, aquele que confirmou os irmãos. E é nesses versículos que nós vamos ler que nós vamos entender isso aí. Então ele vai dizer: Pedro, Tomé, também conhecido como Dídimo, ou seja, Tomé também estava ali. Mais uma vez Jesus se manifesta a Tomé, para que cada vez mais a fé dele cresça e seja reavivada, e assim também confirme outros irmãos. Ele se manifestou também a Natanael, que era de Caná da Galileia. Provavelmente Natanael estava nas bodas de Caná, no Evangelho de São João, no capítulo 2. Se você não viu, tem playlist aí no canal de capítulo pós capítulo. Coloque quando você estiver trabalhando, estudando, enfim, nos seus afazeres de casa, e deixe a palavra de Deus entrar no teu coração, no teu ouvido, e cair no teu coração. Ele se manifestou também aos filhos de Zebedeu e a outros dois dos seus discípulos. Provavelmente um desses dois era João, ele que não diz, na sua simplicidade, na sua humildade, ele não diz que estava presente, mas nós podemos presumir que ele era um desses dois, né? Até mesmo porque ele vai falar também dos filhos de Zebedeu. É interessante esse recortezinho que eu vou fazer para você aqui rapidinho. Os irmãos protestantes nos acusam de que Maria, ela teve outros filhos, que Jesus teve outros irmãos. Mas nós vamos ver também no Evangelho de São Mateus, e aqui já fica destacado esse nome, Zebedeu. Zebedeu era parente de José ou Maria, e ele tinha filhos. E naquela época não tinha essa palavra primo, não existia essa palavra que nós no português temos, primo. Todos se tratavam como irmãos. Então, os filhos de Zebedeu eram primos de Jesus, mas se tratavam como irmãos. Então, se eram irmãos de Jesus, mas era filho de Zebedeu, significa dizer que João não teve outros irmãos, porque o marido de Maria era José e não Zebedeu. Esse recortezinho só para esclarecer um ponto como esse, que nós vamos aprofundar quando nós tivermos os outros evangelhos.
Então, Jesus, ele se manifestou aos discípulos dessa forma, no mar de Tiberíades. Nesse contexto onde ele se encontrava, na Galileia, Jesus também volta ao primeiro local onde ele chamou os discípulos para uma missão, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, para confirmar a missão. Meu irmão, minha irmã, Deus precisa confirmar a minha e a sua missão de batizado que temos, que é de anúncio da boa nova. Tá bom? Então, com muita alegria no nosso coração, iniciando esse capítulo 21, vendo todo esse contexto, a manifestação de Jesus aos discípulos, de maneira muito especial, iniciando com Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Esses outros 2 discípulos para dizer que é quem? Sou eu e é você, que Deus quer se manifestar. Façamos a nossa meditação interior. Senhor, reze comigo. Senhor Jesus, aqui nós nos colocamos na Tua presença e pedimos, manifesta-te a nós, Senhor. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua força, que a Tua palavra, que foi anunciada aqui, tenha poder de cura, de libertação, de transformação. Qual a manifestação que você espera acontecer da parte de Deus na tua vida, meu irmão, minha irmã? Fale agora, do seu jeito, peça a sua graça, pois Deus age. Deus age com poder, Deus age com a sua força, Deus não é indiferente à sua dor. Coloque aí agora no mais íntimo do seu coração, do seu jeito, peça a graça a Deus, Ele se manifestará a você. Mas principalmente peçamos a graça da conversão. Senhor nosso Deus, converte a nossa vida, dá-nos a graça de sairmos da vida de pecado. Manifesta-te a mim, Senhor, retirando-me de toda lama, de todo lodo do pecado, de toda sujeira que o pecado vai deixando na minha vida. Manifesta-te a mim, dando-me a graça de uma vida nova. Vem, Senhor Jesus, não só sobre mim, mas sobre a minha família e todo o meu ser. Continue a sua oração, Deus lhe abençoe e até amanhã.